Você já se sentiu preso a um erro do passado, incapaz de seguir em frente? Aquela sensação de que o que aconteceu se transformou em correntes invisíveis que nos puxam para trás todas as vezes que tentamos dar um passo para a liberdade? A culpa é assim, uma prisão que criamos dentro de nós mesmos. Muitas vezes, nos acostumamos tanto com suas correntes que esquecemos que temos a chave para nos libertar. Por trás de cada história de culpa existe algo maior, uma busca pelo perdão. E hoje, através da história de Ana, vamos olhar mais fundo. Vamos além da história, explorando não apenas o que acontece, mas o que realmente importa. Como o perdão pode transformar nossas vidas. Ana era uma mulher aparentemente comum. De olhar tranquilo e gestos suaves, ninguém poderia imaginar a tempestade que ela carregava dentro de si. Morava sozinha em uma pequena casa no interior, cercada por um jardim que ela cuidava com zelo. Para quem a via de fora, Ana era o retrato da paz. Mas quem olhasse mais de perto perceberia algo diferente. O brilho de seus olhos havia se apagado e o sorriso que ela oferecia parecia sempre um pouco forçado, como uma máscara que escondia algo mais profundo. Havia algo que a atormentava. Uma culpa que parecia ser maior do que ela mesma. Um erro do passado, um momento de fraqueza que havia deixado marcas que ela acreditava serem irreversíveis. Ana tinha afastado uma pessoa importante de sua vida. Em um dia de raiva, disse palavras que, mesmo depois de anos, ecoavam em sua mente. Essa pessoa se foi, e Ana nunca conseguiu fazer as pazes. O tempo passou, mas a culpa ficou, agarrada a ela como uma sombra que nunca a abandonava. As noites eram as mais difíceis. Quando o silêncio tomava conta da casa, Ana revivia aqueles momentos. Fechava os olhos e via a cena, ouvia as palavras, sentia o mesmo peso no peito. Quantas vezes ela desejou poder voltar no tempo? Quantas vezes se perguntou como seria sua vida se tivesse agido diferente? Mas as perguntas não traziam respostas, apenas mais dor. Certa tarde, Ana recebeu a visita de Clara, sua amiga de longa data e também uma mentora espiritualista. Clara sempre parecia enxergar além das aparências. Ela sabia que Ana escondia algo, mas nunca a pressionou. Naquele dia, no entanto, Ana sentiu a necessidade de desabafar. Clara, você acredita que existem coisas imperdoáveis? Ana perguntou, quase como se temesse a resposta. Clara colocou sua xícara de chá sobre a mesa e olhou nos olhos da amiga com ternura. Não, Ana. Eu acredito que tudo pode ser perdoado. Mas o perdão não é apenas sobre o que aconteceu. É sobre o que ainda estamos carregando. Ana sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu carrego isso há tanto tempo. Não consigo esquecer o que fiz. Não consigo me perdoar. Clara respirou fundo e contou uma história que Ana já conhecia, mas dessa vez pareceu diferente. Você lembra de Pedro, o apóstolo? Ele estava ao lado de Jesus, caminhava com ele, aprendia com ele, mas na hora mais crucial, quando Jesus foi levado, Pedro o negou 3 vezes. Imagine como ele se sentiu. A vergonha, a culpa. Ele poderia ter desistido de si mesmo, poderia ter se entregado ao desespero, mas ele fez algo diferente. Ele escolheu aceitar o perdão e transformar sua culpa em força. Pedro se tornou uma das maiores figuras da fé. Ana ficou em silêncio. Algo naquelas palavras mexeu com ela, mas a culpa ainda parecia maior. É diferente, Clara. Pedro teve Jesus. Eu não tenho ninguém. Clara segurou a mão de Ana e sorriu. Você tem a si mesma, Ana. E o perdão começa aí. Não se trata de justificar o que aconteceu ou de esquecer. Trata-se de aceitar que você errou, mas que também merece seguir em frente. A conversa ficou na mente de Ana durante dias. As palavras de Clara ecoavam, mas a culpa ainda era uma presença constante. Até que uma noite, Ana sonhou. No sonho, ela estava diante de um espelho, mas o reflexo que via não era o seu. Era uma versão mais jovem, mais leve de si mesma antes de tudo acontecer. O reflexo falou:
Você pode continuar me prendendo aqui, ou pode me deixar ser livre. Ana acordou com o coração acelerado. Sentiu que era hora de fazer algo. Pegou um caderno e começou a escrever. Não sabia ao certo o que dizer, mas deixou que as palavras viessem. Querida Ana, eu sei o quanto você tem carregado esse peso. Sei que foi difícil, que você se sente culpada, mas também sei que você não fez isso por maldade. Você errou, mas você também aprendeu. Hoje eu decido me perdoar, porque você merece paz, porque você merece recomeçar. Quando terminou, lágrimas corriam pelo seu rosto. Mas eram diferentes. Não era a dor da culpa, mas o alívio de quem solta um peso que parecia impossível de carregar. Nos dias que se seguiram, Ana percebeu que o perdão era um processo. Não era algo instantâneo, mas a cada dia ela sentia uma pequena parte de si se libertando. Ela começou a cuidar de seu jardim com mais alegria. Passou a olhar para o céu com gratidão. Algo dentro dela estava mudando. O perdão é, talvez, uma das mais desafiadoras e transformadoras escolhas que podemos fazer. Não é apenas uma palavra dita ou uma promessa vazia. É um processo interno, profundo, que nos conecta à nossa humanidade e à nossa essência espiritual. Perdoar é como limpar um espelho sujo. Não muda o reflexo que um dia vimos, mas nos permite enxergar com clareza quem realmente somos e quem queremos ser. Por que é tão difícil perdoar? Essa pergunta ecoa na mente de muitos. A resposta, na maioria das vezes, está no apego. Apego à dor, ao erro, à mágoa. Mantemos vivas essas feridas porque, de alguma forma, acreditamos que elas nos definem, que abandoná-las seria como abrir mão de uma parte de nós. Mas, na verdade, essas feridas não nos pertencem. São pesos que escolhemos carregar. O perdão não é um ato de fraqueza, como muitos imaginam. Pelo contrário, é um ato de coragem. É olhar para a dor de frente, reconhecê-la e, ainda assim, escolher soltá-la. Quando não perdoamos, somos nós que permanecemos presos. A outra pessoa pode até nem se lembrar do que aconteceu, mas nós continuamos revivendo aquele momento como um filme repetido que nunca nos deixa avançar para a próxima cena. Se perdoar é, muitas vezes, ainda mais difícil do que perdoar o outro. Somos nossos maiores juízes. Exigimos perfeição de nós mesmos, mesmo sabendo que a perfeição é impossível. Porque é tão fácil olhar para os erros dos outros com compaixão, mas tão difícil oferecer essa mesma compaixão a nós mesmos. Perdoar-se é aceitar que somos humanos, que erramos, que aprendemos. É reconhecer que não somos definidos por um momento de falha, mas pela soma de todas as nossas escolhas e, principalmente, pelo que fazemos com as lições que aprendemos. Quando pensamos em perdoar alguém que nos magoou, muitas vezes confundimos perdão com reconciliação, mas não são a mesma coisa. Perdoar não significa retomar a relação, nem justificar o que foi feito. Significa simplesmente liberar a mágoa para que ela não nos consuma mais. Ao perdoar, não estamos dizendo que o erro foi aceitável, mas que ele não terá mais poder sobre nós. É um ato de libertação. Não significa esquecer, mas significa lembrar sem que a lembrança nos cause dor. Na espiritualidade, o perdão é visto como uma das práticas mais poderosas para a evolução da alma. Ele limpa nossas energias, quebra ciclos negativos e nos aproxima da nossa essência divina. Jesus, por exemplo, perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Essa frase não é apenas uma demonstração de sua infinita compaixão, mas também um ensinamento sobre como o perdão nos liberta da amargura e do ódio. Nas tradições espiritualistas, o perdão também é uma ferramenta de cura energética. Guardar mágoas ou ressentimentos cria bloqueios que nos impedem de avançar em nossa jornada. Quando perdoamos, estamos limpando essas energias e abrindo espaço para a paz, o amor e a conexão com o divino. Pequenos passos em direção ao perdão.
Reconheça a dor, não negue o que aconteceu, nem finja que não foi doloroso. Aceitar o que sente é o primeiro passo para se libertar. Permita-se sentir, dê espaço para as emoções, sem julgá-las. Raiva, tristeza e mágoa fazem parte do processo de cura. Entenda o outro e a si mesmo. Muitas vezes, quem nos magoou estava agindo a partir de sua própria dor ou ignorância. E o mesmo vale para os erros que cometemos. Escolha soltar. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo que não permitiremos mais que o passado controle nosso presente. Pergunte a si mesmo, o que ainda está me prendendo ao passado? Porque acredito que não mereço me perdoar. O que aconteceria se eu decidisse soltar essa mágoa hoje? O perdão é a porta para a liberdade. Perdoar é como abrir uma porta que estava trancada há muito tempo. Do outro lado, há luz, paz e possibilidades infinitas. É um ato de amor, não apenas pelo outro, mas principalmente por nós mesmos. Então, que tal começar agora? Feche os olhos, respire fundo e pergunte a si mesmo: de quem ou do que eu preciso me libertar hoje? A resposta pode ser o primeiro passo para uma nova jornada. Espero que essa história e reflexão tenha tocado seu coração. Se você sentiu que essa mensagem pode ajudar alguém, compartilhe este vídeo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para acompanhar outros vídeos com conteúdos que transformam. Obrigado por estar aqui e fazer parte dessa jornada comigo. Até o próximo vídeo.